Acho que todos já me conhecem, né? Se tiver alguém que ainda não me conhece. Eu sou o Davi do Reino, sou daqui de Brasília mesmo. Eu desenvolvo já missões... Desenvolvo já missões desde 2011. A gente está na rua desenvolvendo alguns trabalhos, missões urbanas, escola, creche, orfanato, casa de recuperação, banho em andarilhos, trabalho em hospitais, trabalho indígenas, trabalho com quilombolas. Aonde a gente puder servir, a gente está entrando e desenvolvendo o nosso trabalho que Deus mandou. E desde 2011 a gente está na rua de dia, de tarde e de noite. De manhã num local, à tarde em outro e à noite em outro. Então, tinha dia que eu estava Ceilândia de manhã, Jardim Ingá à tarde e Águas Claras à noite. Então, foi assim por longos 10 anos, nessa correria frenética. Servindo aqui, servindo ali. E a gente desenvolvendo aquilo que Deus tem nos chamado, que é missões. Eu entendo isso, que o Senhor me chamou para fazer missões. E aí a gente faz isso e começa a fazer, e começa a fazer, e começa a fazer com maestria aquilo que Deus vai nos entregando. E aí acaba que a gente até entra num automático. E o problema é quando a gente entra no automático daquilo que Deus mandou a gente fazer. Porque quando Deus nos pede algo, e quando Ele nos pede aquilo que nós estamos fazendo, a gente não consegue parar. Porque a gente já entrou no automático, e a gente não consegue mais ouvir. Ah, não, foi isso que eu sei fazer, e Deus falou, não quero mais que você faça. E aí várias e várias vezes eu já me questionei perguntando, Deus, se o Senhor mandar eu parar de fazer missão e ficar na minha casa, eu vou aguentar? Eu vou conseguir entregar? Porque querendo ou não, 10 anos é muita coisa, cara, é muito projeto. Eu já cheguei a ter 21 projetos. E eu participar de todos. E o meu coração sempre falava assim, e se Deus me pedir, e se Deus mandar eu parar, eu vou conseguir? Abra sua Bíblia aí comigo em 1 Samuel 15. E aí nós vamos falar de qual é a motivação do nosso serviço. Qual é a motivação daquilo que eu faço? 1 Samuel 15, a partir do 1, vai dizer assim, certo dia Samuel disse a Saul, foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo, Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. 2, assim diz o Senhor dos exércitos, resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Temaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. E em seguida Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus, afastem-se de onde vivem os amalequitas para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, ao leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos, dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. 10. Então o Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir dessas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse, Saul foi à região de Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu a Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria.
Que o Senhor abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor? Samuel perguntou. Então, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que tem ouvido? Saul respondeu, é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas, dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, quanto ao resto. Destruímos tudo. Samuel disse a Saul, basta. Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu, embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor me ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor enviou numa missão e disse, vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas aí ele vai dizer, mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, a Gilgal. Samuel respondeu, o que agrada mais o Senhor, holocaustos e sacrifícios ou a obediência da voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa é uma palavra que, se você vai observar, Deus ele dá uma ordem, dá uma missão específica para Samuel, para Saul. Ele diz, vai lá e mata. É uma missão. A missão dele era cumprir aquilo que Deus mandou e cumprir aos detalhes. Porque Deus ele nunca vai dar uma missão para a gente de qualquer jeito. Quando ele nos entrega uma missão, ele vai falar o que ele quer da gente. É lógico que ele vai nos ensinando ao caminho e ele vai falando, mas a missão está pronta. Sabe, nós como cristãos, muitas das vezes, e missionários, nós aprendemos aquilo que Deus quer de nós, que é fazer a missão, que é pregar. Mas a gente não pode esquecer que a nossa função não é só ir na rua e falar para as pessoas. As pessoas precisam entender que elas já foram condenadas à morte desde o momento em que nasceram. Que elas já estão condenadas desde o momento em que ela morreu. E eu, como conhecedor do Evangelho, preciso alertá-las que se ela não se arrepender, o salário dela é a morte. E a condenação é eterna. E as pessoas precisam saber que elas têm o direito de não ir para o inferno se elas mudarem de atitude. Desde que elas se arrependam. A minha função não é na rua abraçar e dizer que eu amo e um monte de coisa e encher carochinha e ficar. A minha função é ir lá amar ela como Deus amou, provando que da mesma maneira que o pecado entrou e a condenou à morte, através de um também ela tem direito a não ir para o inferno se ela quiser. E eu tenho que fazer isso conforme a palavra nos manda. É lógico que as estratégias Deus ele vai entregando para cada um. E isso é a nossa chamada pessoal. Uns se adaptam aos malucos, outros aos homossexuais, outros aos moradores de situação de rua, outros às crianças. E aí é a estratégia, mas a ordem é: vá e fale para essas pessoas que se elas não mudarem a maneira dela viver, elas vão morrer e vão para o inferno. Porque o homem ele já foi condenado desde que ele nasceu, de um homem e de uma mulher. Todo ser humano, toda criatura, ela já está condenada em Deus. Foi Deus que escolheu isso. E essa é a soberania de Deus, e a gente não pode fazer nada, a não ser que a gente cumpra o evangelho de ir e anunciar as boas novas. Então não é qualquer amor, é o amor de Deus para com o homem, um amor que vai salvar essa pessoa do inferno. O problema é que a gente,
começa a ficar tão emotivo, a gente começa a ficar tão bonzinho, mais misericordioso do que o próprio Jesus e Deus, e a gente quer passar a mão para coisas que a palavra não manda passar a mão. Samuel, ele alertou Saul, e Saul ele deu grave, ele foi na missão dele, mas ele não cumpriu a missão do jeito que Deus falou, ele tentou dar o jeitinho dele. Ele quis fazer o bolo de Deus, mas a cereja foi ele que colocou. E na hora em que ele poupou o rei, Deus reprovou ele. Mas Deus não é bom? Deus é bom demais. Mas missão dada é missão cumprida. Mas sabe o que é diferente? É que quando Samuel questiona ele diz assim: eu fiz o que o Senhor mandou. Que me lembra outra pessoa que disse a mesma coisa, quando foi reprovado. Moisés, ele diz: eu fiz o que Deus me mandou. Não, Deus não mandou. Deus falou: Moisés, vai lá, pega teu cajado e fala a pedra. Aí ele bate, nervoso. Mas se você for ler o texto, ele diz: eu fiz o que Deus me mandou. Engraçado, né? Como a gente tem a mania de fazer as coisas erradas, dizendo: foi Deus que mandou. Ah, mas foi Deus que mandou. E fala: não, cara, ele não mandou isso. Nesse texto você vai ver ele falando com essas palavras: eu fiz o que Deus me mandou. E Samuel falou: não, cara, você não entendeu? Não foi isso que Deus mandou. Para Moisés a mesma coisa, ele usa essas mesmas palavras: eu fiz o que Deus me mandou. Quantos de nós estamos na caminhada por tantos e tantos anos, e nós temos usado a palavra: eu estou fazendo o que Deus me mandou, e não é o que Deus mandou? Que talvez sejam sofismas, meias verdades com meias mentiras. Será se realmente você está fazendo do jeito que Deus mandou? Eu, como missionário e evangelista, ouço muitas pessoas dizendo: nem Jesus me condena. Realmente, Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar, porque quem condenou já é Deus. Não é a função de Jesus condenar, a função dele é salvar o homem que já está destinado a ir para o inferno. E não adianta você falar: ah, mas eu tenho dó. Não, você não tem que ter dó, você tem que amar essa pessoa como Deus amou. Mas as pessoas que não se converterem ao cristianismo, ao Jesus, ao Yeshua HaMashiach, você querendo ou não, elas vão para o inferno. E não vai mudar isso. A não ser que o evangelho seja pregado, que as boas novas alcancem essas pessoas e haja uma transformação. Mas muitas das vezes nós temos falado igual esse cara falou: eu tenho feito o que Deus me mandou. Será se Deus mandou você fazer isso? Ou é a gente que dá uma alterada? Ou é a gente que mexe um pouco na maneira? Um rei foi reprovado porque ele não obedeceu. Um pequeno detalhe. E quantos de nós temos feito aquilo que Deus mandou relaxadamente, de qualquer jeito, entregando o nosso lixo, batendo no peito e dizendo que nós somos os melhores? Ah, mas Deus, Ele me conhece o meu coração. E é por isso que você vai queimar no inferno, irmão, me perdoa. A não ser que vocês também se arrependam. Porque se Moisés não entrou na terra que ele estava ali lutando por causa de uma desobediência, um cara que batia papo com Deus, não precisava de ninguém para poder intermediar, era ele Deus, e Deus assim o reprovou para ele entrar. Você acha que eu e você somos melhores? E o Novo Testamento diz assim: se Deus não poupou o seu próprio filho em uma morte de cruz, imagina eu e você. Ah, mas eu sei o meu chamado. Que bom, porque a Bíblia diz que realmente muitos serão chamados, mas escolhidos é para poucos. O tema que nos deram, Apocalipse 2, mas o 3 vai dizer: tendes alguns aí que não mancharam as suas vestes,
Eu não riscarei o nome da vida, mas não é nem isso. Ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, que têm fama de vivo, mas de fato estão mortos. Eu acho que no coração de Saul estava: matei os amalequitas, ainda vou fazer um churrasco para Deus. E Deus lá do céu falando assim: quem mandou você fazer isso? Quantas e quantas vezes na nossa caminhada nós temos feito as coisas bem feitas que Deus não mandou. E fazer as coisas bem feitas que Deus não mandou vai nos reprovar. Porque chamado, todos foram, escolhidos serão aqueles que serão selecionados. Igual quando a gente vai montar uma banda e começa a selecionar músico. Todo mundo que vem é músico, mas a gente vai escolher os melhores, não tem jeito. E isso também é a graça. Porque Jesus ele veio cumprir a ordem do Pai. Ele fala: eu faço o que eu vi meu Pai fazendo. Eu trabalho porque eu vejo meu Pai trabalhando. Então Deus ele ainda está trabalhando. E não há nada que eu e você possa fazer, a não ser obedecer a ordem 100%. Eu não posso tentar fazer o que Deus mandou do meu jeito. Foi o que ele fez. Saul ele foi fazer a missão da maneira errada. Ele até começa bem, junta um monte de homem, ele vai e poupa o rei. Só isso ele foi recusado. Só isso ele perdeu a unção. Só isso ele deixou de ser rei. A mesma coisa que aconteceu com Moisés. Quando Deus fala: vai lá, pega seu cajado e dá uma ordem. Ou Deus ele não sabe falar, ou o ser humano tem uma mania de ouvir as coisas erradas. Ainda usa a frase: estou fazendo o que Deus mandou. Mas aí eu pergunto para você: qual é a qualidade do seu serviço? Qual é a qualidade dos seus frutos? A Bíblia mente? Porque se a Bíblia mentir, João 15 vai ferrar todo mundo. A gente se conhece, o fruto é pela árvore, e a árvore pelo fruto, e vice-versa. As minhas atitudes definem quem eu sou. O meu serviço define quem eu sou. E Deus ele não aceita resto. Deus ele não aceita aquilo que sobra. Ele é muito exigente naquilo que ele manda a gente fazer, até nos mínimos detalhes. Saul ele foi rejeitado apenas porque salvou o rei e os melhores. Mas sabe o que aparece muito? A gente parece muito com Saul, porque ele faz a coisa errada, diz que Deus mandou ele fazer, e ele tenta enganar Deus com a conversa dele. Mas nós vamos sacrificar esses animais para Deus. Eu estou fazendo a minha missão de qualquer jeito, mas tem gente que não está fazendo. Eu estou fazendo a minha função de qualquer jeito, mas é melhor do que ficar dentro da igreja sem fazer nada. Que é a mesma coisa. Não ir e ir fazer errado é a mesma bosta. Mesminha. E para quem é missionário de rua, como eu, de rua, o que a gente mais vê é um desserviço de muita gente evangelizando aí. Um desserviço. Pessoas que você vai conversar, é muito difícil você provar que a Bíblia é certa quando a pessoa já saiu do nosso meio. Por quê? Porque pessoas fizeram um desserviço. Quando ela tinha que ir lá e mostrar que a pessoa é pecadora, que ela já está condenada e que Cristo pode salvar ela se ela mudar de atitude. Não é ela vir para a igreja, não é ela conhecer o amor, não, ela tem que viver, ela tem que ter uma mudança de atitude. E ontem o Ari falou um negócio que me deixou, eu fui dormir com aquele negócio na cabeça, matutando aqui, cara. O céu, eles são para Cristos, não para Adãos. Foi isso que você falou ontem? Cara, como isso eu fiquei matutando? Eu falei, cara, Cristos, o céu é para quem carrega a cruz. Não é para quem vive a própria carne. Não é para quem vive os seus belos prazeres. Porque Colossenses vai dizer que a gente tem que fazer morrer a nossa natureza terrena. E eu não posso fazer um serviço pela metade. Porque eu sou um representante de Cristo. Então quando eu vou, eu preciso ir no nome dEle, na autoridade dEle. As pessoas têm que olhar para mim e têm que ver
a autoridade de Cristo, não apenas uma palavra boa. Palavra boa, meu amigo. Os caras tentaram enganar Jesus, falou Jesus, esse nardo aí daria para ajudar os pobres. Olha aí a frase bonita, mais misericordioso que o próprio Jesus. Jesus falou, miserável. O pobre sempre teve isso, vocês nunca fizeram nada, deixa a mulher trabalhar. Porque a gente tem um discurso mais caridoso do que o próprio Cristo. A gente quer ser mais bonzinho do que Deus. Não. O inferno não é para todo mundo. Ah, sabe uma coisa? O inferno não é para sempre. No final, todo mundo vai ser salvo. Cara, desculpa, mas a Escritura não diz isso. O homem já está condenado e o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado é a morte, não só para quem está lá fora, para quem está aqui dentro também. Se trajando de cristão, também o salário do pecado é a morte. Ou eu me entrego por inteiro, ou eu deixo de fazer, cara. Porque eu não posso entregar lixo para Deus. Deus ele não recebe a nossa oferta de Caim. Ah, pelo menos eu estou fazendo. Ah, mas eu... Não, meu irmão. Isso é a oferta de Caim. Ou você entrega da maneira certa, completa, do jeito que Deus quer, ou Deus ele vai te reprovar, como ele reprovou vários homens da Bíblia. E não é qualquer homem. São homens que conversavam com Deus. Obrigado. Não, tem outro aqui, valeu. Deus ele recusa e ele reprova um rei. Não é você não, que era um gentio não. Deus recusa e reprova um amigo que ele batia papo. Que é Moisés. Deus falou para Moisés, legal Moisés, mas por me desobedecer, eles entram, você não. E aí lembra o versículo que diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro? Mas aí nós vamos ter que entrar em teologia, né? Se perde salvação ou não. Eu tinha um pastor que ele falava uma coisa engraçada, perde quem não tem. Perde quem não tem. Quem nunca teve, perde mesmo, porque na cabeça dele ele tinha. E aí o que a gente mais vai ver hoje são pessoas frustradas com o seu serviço. Pessoas com depressão e ansiedade, sem saber nem quem ele é, sem cumprir as Escrituras, sem cumprir o que a Bíblia manda, e culpando Deus, dizendo, eu estou fazendo o que Deus mandou, igual os caras, tudo errado. E a gente faz bem feito aquilo que Deus não mandou. Bem feitinho, com um discurso que eu quero até me converter quando eu ouço. E Deus está falando assim, não mandei você fazer isso, amigão. E sabe o que é engraçado? O cara que mais fala em inferno, o cara que mais fala em condenação eterna na Bíblia, sabe quem é? É o Filho de Deus. Ele sempre começa falando, e o reino dos céus é semelhante a... E termina falando, choro e ranger de dente. Foi Jesus que mais falou de inferno. E essa é uma realidade nossa, o inferno existe. A danação eterna, ela existe. A gente querendo florear ele ou não, o homem sem regeneração, sem um novo nascimento, estando na igreja ou não, sendo missionário ou não, vai condenar, vai na condenação eterna. E não há nada que eu faça, porque o meu serviço não impressiona Deus. Deus ele não acorda lá do céu e diz, deixa eu ver se o Davi vai trabalhar hoje. Ah, ele evangelizou, estou feliz. Não. Não. O meu serviço não impressiona Deus. E é lógico que todo missionário tem uma pompa, uma falsa humildade que não diz, mas lá no coração ele está sempre... Por mais que a gente não fale, mas a gente tem aquele ar de... Estou fazendo. Mas Deus mandou, igualzinho Samuel falou, mas eu fiz o que Deus me mandou. Saul diz, basta. Samuel diz, basta, acabou, para com essa conversa. Para de se enganar. Quantos de nós estão na missão
igual Saul, já perdeu a unção, já perdeu o reinado, já perdeu aquilo que tinha, era para estar quieto e fica tentando bater em ponta de faca, coisa que Deus não mandou mais. Irmão, para mim é muito difícil, 10 anos, de dia, de tarde, de noite, 21 projetos, liderando tudo, estando na cabeça de tudo, ter que parar e ficar dentro de casa cuidando de 2 filhos, você acha que isso é bom? Para um missionário, isso é a mesma coisa de tentar botar uma arma na cabeça e matar ele. Missionário gosta de rua, missionário gosta de estar falando com gente. Mas missionário tem que aprender que o que Deus manda, mano, tem que parar tudo. Deus me parou para eu cuidar do meu filho e da minha filha. E ainda assim eu fico empurrando, vamos Deus, eu quero estar na rua, eu quero fazer. Ele falou, faça, vai cuidar da sua família, é a maior missão. Você já ajudou gente demais. Do que adianta você ajudar um monte de gente e deixar a sua família empurrá-lo? E o discurso de, estou fazendo o que Deus mandou, está nada. Você não consegue cuidar nem da sua família, você vai cuidar dos outros. Ou então os apóstolos são doidos. Na hora de escolher um homem para cuidar da igreja, homens para servir a igreja. Porque tinha um pré-requisito para escolher pessoas para liderar a comunidade, lá no Novo Testamento. Os diáconos, eles tinham um tipo de crivo para passar. Os presbíteros também. E aí eu destruo a minha família com um discurso de, está na missão. Está na missão nada, você destruiu a sua família, amigo. É um sangue muito pior do que os que não conhecem. A sua família é a sua missão. E ainda usa Deus. Assim como aquele herege de Saul falou, estou fazendo o que Deus me mandou. E aí faz um desserviço, já perdeu a unção, entra em depressão, entra em ansiedade, precisa de psicólogo, não crê mais na cura, não crê mais em Cristo, vai atrás, vive morrendo, querendo morrer, em quarto escuro, dizendo que é cristão porque já foi reprovado, há muitos anos. E aí, o que ele precisa é se arrepender, fazer o que a gente falou lá em Apocalipse. Lembra-te de onde errou, volta e se arrependa. E arrependimento é mudança de atitude. Não preciso nem falar isso aqui, porque só tem mestres aqui. Velho Testamento, voltar para minhas origens. Novo Testamento, mudança de mente. Eu mudo a minha maneira de pensar e volto para minhas origens. Mas o miserável quer viver numa pompa, está desviado, está com depressão, está morrendo e não se submete ao arrependimento. Porque vai ter que encarar pessoas, porque vai ter que passar por cima do ego. Mas prefere dizer, estou aí na missão. Que missão? Missão suicida para o inferno. E aí nós vamos ter que agora, além de crente, começar a estudar para ser psicólogo. Estamos aí na missão. Missão de quê, amigo? O Samuel só falou, basta. Eu não quero mais nem ouvir as baboseiras que você está falando. O Senhor me falou nessa madrugada, você foi rejeitado. Você foi rejeitado. Aí ele tentou dar um remendo e diz, mas iremos ofertar. Ah, mas nós iremos dar um jeitinho para Deus, não é isso que Deus gosta? Deixa eu dar o que Deus gosta aqui. Tarde demais, amigo, já bailou. Quantas e quantas pessoas já perderam a sua unção, já perderam e vive de passado. Está igual ao meu time, só vive de passado, não ganha nada no novo, mas o passado está bom demais. Mas foi falado aqui ontem, o importante não é começar bem, é terminar bem. Começar bem, todo mundo começa, todo mundo sai correndo, todo mundo está lá, mas quero ver do meio para frente. Tem aí alguns em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Mas a gente quer entregar a nossa vida missionária como um lixo, de qualquer jeito, para um Deus que é santo.
para um Deus que não poupou nem o filho dele, para um Deus que botou o próprio filho para morrer, para um Deus que exige nada mais do que tudo, a gente quer dar as nossas reservas. A oferta de Caim. E aí, quando Deus nos chama, a gente fica todo nervosinho, como Caim fez. Sabe por quê? Entramos no automático. Eu já aprendi a fazer, eu vou fazer isso até eu morrer. Está fazendo à toa, Deus não quer mais nem você lá, você está lá e atrapalhando. Você é uma pedra de tropeço, não no bom sentido, mas no mau sentido. No mau sentido. Deus não está nem aí para eu tocar, para eu cantar, se isso não condizer com o que foi falado aqui pelo FP ontem. Obedecer às suas leis. Aquele que ama meu pai é aquele que obedece. O que tem de gente que não obedece e quer entregar seu louvor, quer entregar seu serviço, uma merda. Senhor, eu vou lá no teu nome, o que eu faço? Bota a mão no coração, agora tira. Assim como está teu coração, está o seu serviço, amigo. Você está doente, vai se tratar. E o que tem de gente ainda tentando manter o reinado na música, o reinado na frente da igreja, o reinado como missionário, igualzinho Saul. Não, então vai comigo, pelo menos para o povo ver que você está comigo. Olha o que o cara falou para Samuel, velho. Pelo menos vai comigo, para a liderança ver que você está comigo. É gente que já perdeu a unção, ó, e está tentando colar com gente que tem, tentando sobreviver. Mas ele tem que se arrepender. Porque ainda tem um advogado, ainda tem jeito, desde que você confessa seu pecado e abandona ele. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e fica de boa, né? Alcança a misericórdia e deixa. Se eu confesso o meu pecado, mas daqui um mês eu cometo de novo, adivinha? Você deixou ele? Não, você só deu um tempo. Nem para atualizar o pecado igual Davi presta. É o mesmo pecado sempre. Pornografia, mentira, orgulho, não sei o que, é o mesmo pecado. Nem para atualizar presta, o miserável. Deus já recusou ele, ó. Mas ele está na pompa de rei, ó, há muitos anos. E aí eu vou pregar para alguém que o homem pode mudar, sendo que a minha vida não muda. Eu sou um adúltero, eu sou um mentiroso, eu sou um prostituto, eu falo besteira, a minha vida não condiz com alguém que nasceu de novo e foi regenerado. Como é que eu vou pregar isso lá, sendo que nem eu vivo isso? Aí eu vou entrar em Pinel, aí eu vou tentar dar um jeitinho. Como é que eu vou dizer para alguém que Jesus transforma, sendo que eu não abandonei meu pecado? Mas sabe uma notícia boa? Pecado não te leva para o inferno, o que te leva para o inferno, sabe o que é? Iniquidade. Porque pecado é um deslize. Pecado é você escorregar na curva. A iniquidade é pecar, 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 e isso não produzir mais em você nenhum arrependimento. Apartai-vos de mim, seu maldito. Foi Jesus que falou. Aparta-te de mim, seu maldito. Vós que praticais a iniquidade. É iniquidade profetizar? É iniquidade expulsar demônio? É iniquidade fazer missão? É iniquidade abrir mão do tempo da sua família? Não é, irmão. Iniquidade é quando você peca, peca, peca e aquilo não produz em você uma mudança. Aquilo não faz você voltar e se arrepender e ter uma vida justa, digna e regenerada, de alguém que nasceu de novo. A gente não é como menino levado de um lado para o outro. Quem de fato nasceu de novo, nasceu e viveu uma nova vida em Cristo. Estamos aí na missão. Eu estou fazendo o que Deus está mandando, irmão. Está fazendo nada. Sua oferta é de Caim. E quem é você para falar isso? Eu sou alguém que usa a Bíblia e a Bíblia diz que aqueles que estão dentro podem julgar os que estão dentro. Lá fora eu não posso não, aqui dentro eu posso.
Se vocês vão julgar a terra, imagina coisas mínimas daqui. Como autoridade, nós podemos apontar o erro um do outro, para que o outro produza um arrependimento e nós também. Mas a gente está numa hipergraça aí, que eu faço o que eu quero, vivo da maneira que eu quero, e Deus é bom e me perdoa. Vai nessa, isso chama iniquidade, iníquo. Você está no pecado, você está vivendo o pecado dia após dia, ano após ano. É só sentar e anotar seu pecado, é o mesmo. O mesmo, prostituição, mentira, lascívia. As obras da carne reinam em alguém que está indo pregar evangelho lá fora. Um evangelho que transforma. Você pode ser a melhor pessoa, todo mundo pode gostar de você. Você pode ser carismático, mas você já foi reprovado. A não ser que você se arrependa, volte e faça de novo. E começa lá do primeiro amor de novo, tudinho zeradinho. Mas é ruim, né? Para alguém de status voltar. Para alguém de status parar é ruim. É humilhante. Humilhante, amiga, é você ir para o inferno. E ele existe, você querendo ou não. Pode dar o nome que você quiser. Existe um local lá embaixo, você vai queimar nele. Se você não se arrepender dos seus maus caminhos. Ah, mas eu sou bom. Eu não faço mal para ninguém. Não faz? Você já é mal por ter nascido. Seu coração é enganoso porque tu nasceu. E imagina a tanto de merda que você faz. Aí é que você está mais condenado ainda. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não vamos morar num reino com a vida medíocre, com a vida lixo, com a vida em trevas que nós estamos. Não vai, o céu é santo. O céu é local de gente santo. Nem Jesus agradou todo mundo. Se ele não agradou, você não está agradando mesmo, e eu também não. Mas existe uma vara de medir. Vai falar sobre profundidade, largura e comprimento. Esse daí, amigão, você vai ter que parecer ele. Por isso que eu fui dormir com a cabeça aqui, matutando sobre o céu é feito para Jesus, não para Adãos. Tem um monte de gente que quer morar no reino de Jesus, vivendo como Adão. Aí não dá, né, Ari? Fiquei pensativo demais naquela frase, o dia todo eu matutando aquilo. Porque se eu quero Cristo, eu quero cruz. Cruz eu vou ter que carregar, eu vou ter que abrir mão. E foi o que Jesus falou para Nicodemos, sem nenhum rodeio. Você quer ir para onde eu vou? Tá bom, nasça de novo. As pessoas estão esperando um cristianismo onde há mudança. Cristianismo não é lugar de mudança, é lugar de transformação. Mas renovai-vos a vossa mente pela transformação. Esse é o problema, as pessoas estão esperando a mudança. A mudança vai vir, mudança não vem, amigo. Cristianismo, ou Cristo, é lugar de transformação, você transforma. E a renovação da nossa mente, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável. Eu estou tantos anos, não estou experimentando, lógico, você não mudou a sua mente, ainda vive como um carnal, a sua vida é cheia de carne, os frutos do Espírito não tem nenhum em você. Agora os frutos da carne, pode anotar, todos. Aí eu quero evangelizar, sendo que nem eu fui evangelizado. Aí dá um problema, né, amigo? Aí eu vou abrir a boca e dizer, mas a missão está rolando porque Deus ele não vai vir aqui mandar tu parar. A pergunta é, e se ele manda tu parar, tu vai parar? Tu vai sair do automático e parar? Eu já fiz essa pergunta para mim várias vezes. E se Deus me pedir o meu Isaac, que é a missão, eu tenho coragem de entregar? Passar por cima do meu orgulho? Por tudo que eu construí? Pelo nome merda que eu tenho hoje? Eu tenho coragem de abrir mão por Deus do meu serviço? Ou eu não posso parar porque eu já entrei no automático? Eu faço e não posso parar. O engraçado é que ele diz, eu fiz o que Deus mandou. E Samuel fala, cala a boca,
para. Você não me engana. Deus já te reprovou. Quantos e quantos cristãos estão vivendo nas trevas, amando a Deus da boca para fora, porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É engraçado, não é de baixo para cima não, é de cima para baixo. O que é amar o mundo? As coisas da carne, os prazeres da carne. É só ir para Gálatas 5, que você vai ver que a sua vida não tem nada de frutos do Espírito, tem tudo dos frutos da carne. Aí você abre a boca e diz, mas eu sou um rei, que já perdeu o seu reinado. A não ser que você se arrependa, volte, lembra de onde errou e começa a fazer tudo de novo. E sabe o que é legal, Lucas? Pecado tem nome. Eu não posso falar, Senhor, perdoa lá o que eu fiz com o Lucas. Não, eu tenho que aplicar Mateus 18. Não tenho que aplicar Mateus 18? Tenho que aplicar. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que resolver o problema para depois eu falar, agora eu estou quites. Foi o que aquele tampinha fez quando ele encontrou Jesus. Sabe um tampinha? Sabe quem é o tampinha? Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Aí a gente vai para a carta de Efésios e vai entender o porquê que Paulo fala aquilo. Você não pode mentir, mas agora não mentir e falar a verdade. Você não pode deixar de fazer alguma coisa, mas você tem que deixar de fazer e fazer o correto. O tanto de gente aí que está no pecado, vivendo na iniquidade e batendo no peito e dizendo, eu faço, ou eu estou aqui para servir, está nada. Você está tentando manter a pompa ainda. Já perdeu o reinado, ó. Sua unção já acabou há muito tempo, amigo. Volte. Lembre-se de onde você errou e se arrependa. Isso é para missionário. Isso estou falando aqui para crente. Estou falando para não cristão, não. Como cristão, eu posso apontar. Eu não posso ir lá fora, mas para quem está aqui dentro, eu posso. Biblicamente, eu posso. Também sei que com a mesma medida que eu meço, eu serei medido. Eu tenho convicção disso. Mas pasmem, esse é o meu ministério. Pregar para crente. Parece piada, né? Pregar para crente. Eu tenho ganhado mais crente para Jesus do que desviado. Você acredita nisso? Deus me deu uma palavra que eu fui para uma comunidade, até o pastor e a pastora aceitaram Jesus. Parece piada. Tomaram o microfone e falou, prefiro vir aqui do que ir para o inferno e levar a minha igreja para o inferno. Chorei igual uma criança. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe por quê? Nosso discurso é de Samuel. Eu estou fazendo o que Deus mandou. Tá, fazendo bem feito aquilo que Ele não mandou. Você não entendeu a mensagem. Você viu Deus falando, não entendeu a mensagem. E aí você fica tentando se manter no topo, ficar onde você está pela sua história. Quem vive de história do passado, amigo, é o Palmeiras. Apesar que ontem até mudou, né? Se arrependeram ontem e agora ganharam aí, ó. É só para zoar, eu sou flamenguista só. Qual foi o texto que mandaram eu pregar? Apocalipse 2. Lembra-te de onde errou, volta e se arrependa. Ei! A frase é completa, volta. Você vai ter que voltar onde você errou. Vai ter que abandonar seu pecado de prostituição. Você vai ter que procurar as pessoas que você defraudou e pedir perdão. As pessoas que você deve e botou na conta de Jesus vai ter que pagar de volta. O coração das menininhas que a gente aprontou, dos rapazes, nós vamos ter que voltar e resolver. É assim que haja uma transformação. Né? Pegar o sangue e passar por cima e dizer, está cobrindo, não, o sangue de Jesus ele não cobre não, ele limpa. E a gente está vivendo uma hipergraça hoje, aonde, porque eu sou muito doido, eu sou underground, eu faço o que eu quero. Nada difere você de qualquer outra pessoa que peca, com seu título de missionário, de pastor, de qualquer coisa. Deus ele olha do céu e ele vê a prostituta como pecadora e o pastor como pecador do mesmo jeito. Um homossexual como pecador e um mentiroso do mesmo jeito. O cara está lá fora vivendo uma vida de prostituição. Deus olha e vê ele e você que é prostituto do mesmo jeito. Você que vive na iniquidade. Você que não abre mão dos prazeres da carne.
Do mesmo jeito, todo mundo precisa de arrependimento. A não ser que você está por cima da carne seca e não quer abrir mão. Eu sou pastor, estou pastor. E eu sempre digo que o casalzinho só procura o pastor para dizer que está aprontando quando a menstruação atrasa. Porque se não atrasar a menstruação, amigo, ninguém procura para confessar pecado. Percebe que a menstruação está ali, ele vai dizer, eita, vamos procurar o pastor. Só confessa quando está na berlinda. Crente é pior ainda. Se você não ficar arrochando, ele não fala. Porque ele fica na conversinha de não preciso. Já falei com Deus, tá? Mas você peca todo mês, pô. Você fala com Deus hoje, passa um mês sem pecar, peca, passa um mês, peca. Você não foi nem perdoado, amigo, porque você não abandonou. É ruim ouvir isso? É ruim. Mas quem disse que o evangelho é doce? A Bíblia diz que a porta é estreita. A gente está pregando um evangelho de portas largas. Pelo nosso visual, pela nossa vida de muito doido, vida da porta estreita. E a Bíblia diz que ela é, fechadinha. E aí nós estamos fazendo um desserviço para o reino. Aí Deus vai ter que levantar missionários para pregar para a gente que já é crente. Quando deveria ele estar lá fora pregando para quem não é cristão. Quem cuida de igreja e sabe o que eu estou falando. Quem lidera pessoas de verdade e cuida e tem cheiro de ovelha, sabe do que eu estou falando. Não é gente que cuida de ovelha dos outros, não. É gente que tem ovelha, sabe do que eu estou falando. Porque liderar, ser pastor de ovelha dos outros é fácil. Quero ver ele montar nas tuas costas e encravar um em você. Aí você vai ver o que eu estou falando. Mas de tudinho que eu falei, tem uma notícia boa. O tema que me deram. Lembra-te de onde errou, volta e se arrependa. Arrependimento primeiro eu mudo a minha maneira de pensar. E mudando a minha maneira de pensar, eu começo agora a mudar o meu caráter. Mudança de pensamento, modela comportamento. Isso aí, hein? Mudança de pensamento, modela comportamento. E comportamento autoriza a intervenção divina. Quando você muda o seu jeito de se comportar, aí você vai puxar alguém para você, espiritual, bem ou mal. Tudo começa no campo da mente. Quando você muda a maneira de pensar, você começa a agir diferente. E quando você age diferente, você autoriza uma intervenção divina. Ou maligna. Não é assim quando a gente desvia? Primeiro você muda aqui. Mas se for para pecar entre fazer sexo e me masturbar, vou fazer sexo. Vou pecar mesmo? Tem outra consequência. É outra morte. É um pecado mais pesado. Pecado. Mas vai ver as consequências dele. Primeiro você mudou aqui. Quando você mudou aqui, você começou a se comportar. Quando você se comportou, você autorizou alguém a tomar conta de você. Ou o diabo ou Deus. Ou o espírito maligno ou o Espírito Santo. É simples. Mudança de pensamento modela comportamento. E comportamento autoriza intervenção espiritual. Maligna ou benigna. Por isso que você vai na igreja hoje e fala sobre depressão. Todos os crentes estão com depressão. Pastor, mas depressão é excesso de trevas. Não é falta de Deus mesmo não, é excesso de trevas. Só consome lixo, pornografia, putaria, mentira, lascívia. Só está onde não presta. A mente está poluída. Aí você está achando que você vai chegar e vai conseguir se conectar com a luz. Excesso de trevas. Excesso de trevas. E a Bíblia diz que aquele que anda na luz não deveria nem ter a sombra das trevas, não é nem as trevas. Mas a gente não. Pastor, mas Deus andava com todo mundo. Jesus andava com as prostitutas. Jesus andava com bêbado, mas ele não bebia. Andava com prostituta, mas não se prostituía. Andava com mentiroso, mas não mentia. Ao contrário da gente, né? Que é uma esponja. Prostituto, mentiroso, ladrão, iníquo. É o nosso título. A não ser que a gente se arrependa. Deus já te reprovou, Deus já me reprovou há muito tempo.
E o que vai fazer eu voltar é eu me arrepender. Por isso que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, mas para se renovar eu tenho que me arrepender. Ah, eu defraudei o irmão? Ah, Deus sabe, Senhor, perdoa. Não, eu tenho que ir lá e falar, irmão, me perdoa, eu te defraudei. É assim que funciona. Peguei um monte de mulher, tem que ligar e falar, me perdoa. Eu fiz errado, eu te abandonei, eu te enganei. Eu te molestei espiritualmente. A gente é muito bom em apontar os pentecostais, mas a gente que é underground está muito mais sujo do que os irmãos lá. O FP falou aqui ontem. Os caras oram, lê a Bíblia mais, a gente fica julgando os caras. Mas nós estamos pior do que eles. A não ser que a gente se arrependa. Arrependimento é mudança de pensamento e voltar para as minhas origens. Quando eu volto a ser o homem espiritual que Deus preparou para mim, aí eu posso ser underground, de terno, de gravata, de boné, do que você quiser. Desde que você transpareça Cristo. Desde que você emane o Espírito Santo. E tem gente que eu vejo demônio, mas não vejo o Espírito Santo. Está dentro da igreja. Eu vejo o cão rindo na boca dele, mas não vejo o Espírito Santo. Só Deus conhece meu coração. Pois é, irmão, se está transparecendo, imagina seu coração. Se já está todo mundo vendo, imagina teu coração. Porque a gente é bom em esconder, não é? Pagar de boa, mas quando já está todo mundo vendo, aí é que você está na merda mesmo. Você precisa se arrepender. É simples, a pregação é simples. Se arrependa dos seus maus caminhos. Contra isso aqui não tem teologia, não tem denominação, não tem nada. É simples. Lembra-te de onde errou, volta e se arrependa. Arrepender é abandonar as práticas. Abandonar as velhas práticas. É simples. Nascer de novo. Aprender a falar, a andar, a respirar como o nosso Pai. Amém? É a ceia, né? Glória a Deus. Não, terminei ainda não. Boa, mas não terminei ainda não. Daqui a pouco você fala. Eu estou acabando já, tá? Deu para entender o que eu estou falando, gente? Mensagem não é o que eu falo, é o que vocês entendem. Deu para entender o que eu estou falando? Ficou dúvida? Ficou dúvida aí atrás, irmão? Teve alguma dúvida, irmão? Então fica de pé onde você está, pelo amor de Deus. Fica de pé. Hã? Levanta. Fica de pé, por favor. Eu não saí da minha casa, eu não abri mão da minha família, da minha comunidade. A minha filha de 3 anos, que é a coisa mais linda do mundo, para vir aqui e brincar de ser cristão, não vim. Eu vim aqui aprender com os irmãos, eu vim aqui crescer, eu vim aqui conhecer um monte de gente, mas também vim aqui para poder ser verdadeiro no que eu estou falando, irmão. Não vim aqui brincar, não. Eu queria que você, de verdade, sem hipocrisia, não é para mim, mas é para aquele que de verdade pode nos perdoar. Abaixe sua cabeça e coloque a sua mão direita no seu coração. Mão direita é o nosso serviço, é o nosso trabalho. Coloca no seu coração aí. E sabe, talvez é a oportunidade que você tenha para se reconciliar e de verdade pedir perdão. De verdade. Ah, isso aqui é coisa de igreja, que bom, porque eu sou igreja, amo a igreja. Não tenho problema nenhum com isso. E brigo quem fala mal da igreja. Então isso aqui é coisa de igreja mesmo. E eu queria que você nessa noite, nessa tarde, você nessa manhã, você lembrasse de onde você caiu. Lembrasse dos seus pecados, da pornografia, da masturbação, da mentira, do roubo, defraudado, de não cuidar da sua família, de trair sua esposa, trair seu namorado, de mentir, de roubar. Tudo isso. E do seu pecado que ninguém sabe. Sabe aquele que você fica todo dia alimentando ele? Toda semana alimentando o seu pecadinho, o seu demônio de bolso? Quero que você agora comece a orar e pedir para Deus agora, em nome de Jesus, para te restaurar. Não é para mudar não, para você te transformado. Quero que você faça essa oração por você, eu não vou fazer não. Eu vou fazer por mim.
Porque eu também preciso de mudança, eu preciso de transformação. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu também tenho os meus pecados. E como qualquer outro pecado, eu preciso abandonar ele. Sabe? Quantas pessoas já quebraram a sua aliança com Deus e está achando que está noivo e não está, sua aliança está quebrada. Você é como aquela mulher que já perdeu uma dracma dentro de casa. E se o noivo vier, você baila, você fica. Como aquela noiva que não tem mais azeite na candeia, esperando que no último momento você vai conseguir se recuperar. E tem coisas que a gente perde dentro de casa mesmo, não é lá fora não. Se o noivo vier, você fica, você está com a aliança quebrada, está vivendo uma vida de mentira, você está vivendo uma vida de mentira. E a Bíblia diz que ficarão de fora os mentirosos, os idólatras, os beberrões, cão, vai ficar de fora muita gente. E a gente não pensa sobre isso. E eu não estou alterando não, as Escrituras dizem isso. Eu não sei como está a sua vida, eu vim aqui trazer a mensagem. Mas o Senhor, Ele te conhece, Ele está ouvindo aí agora a sua oração.